Estamos de volta pelas ondas da Liga do seu rádio 92,5 FM. A garganta tá meio nessa gripe, né? A gente fica meio... O ar-condicionado ajuda também. O ar-condicionado não ajuda, né? É isso aí, gente. Estamos de volta aqui pela 92,5 FM. Vamos começar a nossa entrevista com o ilustre presença do meu amigo Matheus Alexandre, ele que é um grande pensador do Evangelho. Lembrando a vocês que a gente respeitando todas as opiniões, né, Matheus? Né? Verdade. São vários pensamentos, mas a gente vai levantar um tema aqui e você também vai ter espaço depois, né, para dar a sua opinião. É um tema bem polêmico, nós vamos entrar no assunto. Meu amigo Matheus Alexandre, crente pode ouvir música secular? Na sua opinião, alguns é contra, outros ouvem. Qual que é a sua opinião sobre essa questão de ouvir música secular? Então, Israel, eu gosto muito de falar sobre esses temas que dão um nó, né, na cabeça das pessoas. Isso é bom, que nos ajuda a refletir sobre a nossa fé. Você falou um negócio no início que eu achei muito interessante. 12 discípulos, 12 pensamentos diferentes. E é justamente isso que Deus promove, a multiforme graça. A graça de Deus tem muitas formas. E por que ela tem muitas formas? Porque no corpo de Cristo existem muitas pessoas, cada um no seu universo, cada um na sua cultura, cada um no seu grau de intelecto, vai interpretar as coisas de maneira que todos juntos consigam formar a imagem de Deus. Da mesma forma que eu, Matheus, não consigo formar a imagem de Deus sozinho, eu preciso da minha esposa, eu preciso de você, eu preciso da comunidade, para a gente construir essa imagem de Deus. Uma pessoa sozinha, né? Aquele velho ditado, uma andorinha só, não faz? Não fazerá. É isso mesmo. Mas, então, sobre música secular, eu sempre falo que depende. Por que depende? Existem muitas coisas que são produzidas que faz bem e outras que faz mal. Por exemplo, até o termo secular que a gente utiliza, ele é um termo um pouco equivocado, compreendido pela mentalidade cristã. Sim. Porque secular, se você pesquisar no dicionário, é tudo que é relativo ao século. Então, o microfone que eu estou falando, ele é secular, porque ele foi produzido nesse século. O rádio que as pessoas estão ouvindo essa mensagem é secular, porque foi produzido no século. Então, nessa lógica, tanto a música cristã quanto a música não cristã é secular, porque ela é de originalidade desse século. A não ser que a gente comece a tocar uns Beatles, um Elvis Presley, que já é de outra época, entendeu? Então, nesse termo do secular, a mentalidade cristã, a mentalidade do crente é um pouco equivocada. Agora, a pergunta não é se secular pode ou não pode. A pergunta é, o que é produzido nesse século que faz mal ou bem ao ser humano? Então eu acho que é essa pergunta aí que a gente deve responder. Matheus, deixa eu abrandir um assunto aqui. Por exemplo, um cristão, um evangélico, né? Um evangélico, por exemplo, ouviu uma música lógico que a gente respeitando todas as religiões, correto? Claro. Não desfazendo de ninguém, que o evangelho de Cristo também ele não é para desfazer de ninguém, né? Deus não faz exceção de ninguém, né? Uhum. Mas, por exemplo, hoje a gente tem entre aspas, secular, Padre Fábio I, por exemplo. Correto. Um cristão, na sua visão, no seu pensamento, né? Um cristão pode ouvir uma música um hino, né? Sei lá, uma música do Padre Fábio de Mello, por exemplo? Olha que interessante. Eu, Matheus, nas minhas pesquisas, considero música cristã tudo aquilo que tem teoria cristã, independente se foi composta por crente ou não crente. Eu, na congregação onde eu frequento, a Comunidade Batista do Bougainville, eu já cantei Padre Zezinho, eu já cantei Ana Vilela, Trembala. Mas por quê? Porque são mensagens que trazem informação positiva. Você pega, por exemplo, aquela música do Padre Zezinho, Amar como Jesus amou.
sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu. Agora, uma música tão linda como essa, que é uma pérola preciosa, eu vou deixar de ouvir só porque o rapaz é católico? Então, eu estou fazendo acepção de pessoas, justamente o que Cristo condena. Porque quando Cristo veio, ele veio para acolher, ele veio para agregar, ele veio para tirar o foco da revelação somente a Israel e trazer aos gentios. E é isso que devemos fazer. Então não há problema nenhum, lembrando que eu não tenho a verdade absoluta, isso é resultado de minhas pesquisas. Na minha compreensão, não há nenhum problema você cantar uma música do Padre Fábio de Mello, ou uma música até mesmo que é considerada secular porque quem compôs não foi crente, mas se ela tiver uma mensagem positiva e uma didática interessante para ensinar a comunidade, não há problema algum. O apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Analisai todas as coisas e retende o que é bom. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então essa é uma análise muito pessoal que cada um tem que fazer. Qual é a mensagem que a música carrega? Ela é uma mensagem que vai instruir, vai danificar, vai prejudicar ou vai trazer benefícios? Então eu acho que a gente tem que ter bom senso para analisar essas coisas. Correto, correto. Ô, Matheus, também tem pessoas, por exemplo, que não ouvem uma música no carro, por exemplo, mas ouve na novela, está assistindo a novela, né? Por exemplo... Você é obrigado a ouvir quando os carros rebaixados passam, ouvir no fã? Isso aí, misericórdia, isso aí é difícil de engolir, né? Mas, ô Matheus, tem uma questão, por exemplo, a pessoa, às vezes a pessoa reluta com as coisas, assim, por exemplo, vou citar um exemplo para você, é o seguinte, a pessoa está ali, ela está assistindo uma novela, por exemplo, aí tem um tema da novela, ela está ouvindo a música secular de um jeito. Então, por que você, na televisão, você está ouvindo uma música na televisão, e qual que é a diferença de uma televisão ou que está passando no carro ou que está passando na rua? Não é a mesma coisa? Isso, olha que interessante, você abordou um tema que eu até separei aqui, porque eu comecei a me perguntar quais são os argumentos que os crentes utilizam para falar que música do mundo não é de Deus. Eu comecei a refletir sobre isso. Lembrando, né, Matheus, que a gente respeita, né, a opinião das pessoas. Isso é uma pesquisa que você fez, né? Claro. Todo mundo é obrigado a concordar com aquilo que está sendo abordado aqui, mas é um pensamento seu. Muita gente vai aderir ao seu pensamento e muita gente não. Então, claro. Por isso que a gente está numa democracia, num país democrático, cada um tem o seu pensamento, fala, né, o que quiser, né? Mas continua o seu pensamento. Então, vamos lá. As pessoas falam que a música do mundo não é de Deus porque a música do crente é revelada e a do mundo não é. Aí vamos entender isso dentro da Bíblia. A primeira coisa que precisamos analisar, às vezes a pessoa fala, a música do crente é revelada, mas quando o cara compôs, você não sabe se ele compôs pela carne ou pelo Espírito. O apóstolo Pedro teve um momento que ele falou, tu és o Filho, o Cristo, o Deus vivo encarnado aqui na terra. Mas, dado um momento depois, ele foi instrumento de Satanás tentando impedir o sacrifício de Cristo pela humanidade, falando, não, mestre, não deixaremos você morrer. Então, no mesmo momento que ele estava operando pelo Espírito, ele poderia operar pela carne. Então, a gente não sabe se a pessoa que compôs, ela compôs na carne ou no Espírito. O segundo detalhe que eu abordei também é que você não sabe se a pessoa acordou com a mente iluminada por Deus para compor ou se ela está compondo para atender a necessidade do mercado religioso, a necessidade do mercado gospel, porque são duas coisas diferentes. Então a gente precisa analisar isso. Outra coisa interessante a gente não sabe se a pessoa que canta foi ela que compôs, porque hoje é comum, até nas gravadoras gospels e tudo, ver o seguinte, o rapaz canta, tem uma voz bonita, mas não compõe. Então eles contratam e compram música de compositores. Aí você não sabe se esse compositor é crente ou não. Correto. Por isso que, em tudo isso que eu estou falando,
o aspecto da música ele é mais analisado na sensibilidade de quem ouve do que no teor do autor que a compõe. Então, assim, a pessoa que está ouvindo, se ela tiver sensibilidade espiritual, ela vai conseguir captar uma interpretação espiritual. Agora, se a pessoa tiver com o coração fechado, com os olhos maus e o coração duro, a música pode ser espiritual que for, que não vai entrar. Então a questão não é somente a música em si, mas a sensibilidade de quem a ouve. E só para encerrar essa pergunta, né, a música do crente é revelada e a do mundo não, a gente tem que entender que a revelação não é exclusividade do crente. A gente peca muito em entender isso. Por exemplo, o nosso patriarca Abraão, você acha que ele era crente um único Deus quando ele foi chamado? Não, ele era de Ur dos Caldeus, uma terra pagã. E assim, ele, como seus conterrâneos, acreditavam em vários deuses. Mas ele seguiu a voz que o chamou, acreditou, seguiu, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Deus, ele se revela a quem ele quiser. Ele não se confina somente à religião. Um exemplo, será que Deus não poderia falar assim: eu quero que os seres humanos entendam a importância da vida. Por isso eu vou colocar hoje no coração do Michael Jackson para compor We Are The World. Né? Aquela música linda que se tornou aí quase um hino nacional, porque todo mundo canta. É uma música que tem uma mensagem linda. Qual que é o problema cantar ela numa cantata de Natal na igreja? Qual o problema? Ela traz uma mensagem tão linda, positiva. E quem não te garante que foi Deus que semeou essa semente no coração dele para que o mundo pudesse entender a importância do ser humano, a importância de dar as mãos, a importância de ajudar o próximo? Então, a gente precisa entender que a revelação de Deus ao ser humano, ela não é exclusiva do crente e ela não se limita somente nos termos da religião. Isso, os judeus, o povo de Israel cometeram esse erro, porque eles achavam que Deus era só para eles. Mas Jesus veio e mostrou: não, eu vim para vocês, mas também eu vim para os gentios. Então Jesus se relacionou com publicanos e pecadores. Então a gente vê que a revelação ela pode ser também nascer no coração de quem muitas das vezes não é nem cristão. Por exemplo, também, né, o Mateus, aquela palavra que Deus usou uma mula para falar com o profeta. Então a gente absorve um pensamento seguinte, que também Deus ele não escolhe o instrumento para ele usar. Ele é Deus, ele usa o que ele quiser. Com certeza. Ele usa o que ele quiser. Se não tiver ninguém para ele usar, ele vai falar com a pedra, como ele falou, uma pedra, vai usar uma pedra para falar com a gente. Então a gente temos que entender que o sol também, ele nasce para todos. O dom de cantar, o dom de tocar, quem dá é Deus. Não é o diabo que dá dom. O diabo não sai dando dom para ninguém, não. É o Criador que dá o dom. Entendeu? Se Deus viu que você mereceu, vai te dar um dom de tocar, você vai aprender a tocar um violão, você vai comprar uma música. Esse, assim, é o meu pensamento, né? Mas continua só. Com certeza. Um segundo argumento que as pessoas utilizam é que o crente tem o Espírito Santo e o mundo não. Mas isso é um pouco contraditório. Por quê? Quando Deus se revelou a Abraão, ele tinha o Espírito Santo? Não. Grande parte do povo do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava com eles. Ele vinha esporadicamente, enchia a pessoa profetizava e depois ele voltava. Isso é um privilégio de 2000 anos para cá, porque depois que Cristo foi aos céus, na sua ressurreição, ele falou: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Então, esse privilégio do Espírito Santo morar dentro de nós é um privilégio que nós temos hoje. Deus ele pode se revelar assim, sem sombra de dúvida, a qualquer pessoa. Tenha ela o Espírito Santo ou não, sendo cristão ou não. Aí a gente tem que começar a compreender a atuação de Deus fora até mesmo da religião. E uma outra questão que eu já perguntei a algumas pessoas e elas me responderam, olha só, é que a música do mundo, ela, como não é inspirada por Deus e nem nada,
ela carrega uma mensagem negativa. É como se a música carregasse um karma negativo. E a música do crente, ela carrega uma carga positiva. Mas só que essa lógica também não se sustenta, Israel. Sabe por quê? Se tudo que o mundo produzir tiver essa carga negativa, eu tenho que fazer o seguinte: antes de comer o pão, eu tenho que perguntar: será que o padeiro que fez esse pão é cristão? Porque se não for, está contaminado e eu vou ficar impuro espiritualmente. Será que, sei lá, aí esse biscoito da Imoré que eu estou comendo, todos os, sei lá, 1.000, 3.000 funcionários que tem eram cristãos? Porque se tiver um que não for cristão, esse biscoito carrega uma carga negativa. Será que o cara que corta o meu cabelo, ele vai colocar as mãos na minha cabeça, será que ele é crente ou não? Então você percebe que se a gente seguir essa lógica, a gente vai cair numa segregação religiosa. E Cristo veio fazer totalmente o contrário, ele veio aproximar publicanos e pecadores. Ele não veio segregar, ele não veio dividir. A única divisão que Cristo trouxe é entre luz e trevas. Porque se você habita num lar onde há só pessoas das trevas, quando alguém aceita Jesus e começa a refletir a luz, há um racha espiritual ali. Então a única divisão que Cristo trouxe foi essa. Agora, pelo contrário, ele veio trazer aproximação entre as pessoas, o amor. Então isso é muito importante ser dito, para a gente não achar que tudo que o mundo produz é do mal, é perverso. Porque como é que Deus vai iluminar a mente de um médico a desenvolver uma vacina que vai curar a doença que assola a humanidade? Você acha que Deus não iluminou a cabeça do Newton para descrever a lei da gravidade, da relatividade-geral, para resolver problemas aerodinâmicos? Então Deus está presente em tudo, em todos. É Ele que opera tanto querer quanto efetuar. A gente tem que entender a soberania de Deus. Se a gente entender, a gente começa a compreender que Deus ele atua das formas mais brilhantes, geniais e sorrateiras que muitas vezes a gente nem percebe. Então, esse lance de falar que a música do mundo carrega uma carga negativa, que o mundo não tem um Espírito Santo, ou que o mundo não é revelado por Deus, eu acho que com essas linhas de raciocínio que a gente está puxando aqui, a gente destrói todos esses argumentos. Então, o que a gente deve olhar? Voltando àquela pergunta inicial, o que é produzido nesse século que faz mal ou que beneficia o ser humano? Eu acho que essa é a pergunta interessante que a gente deve fazer. Eu trouxe um texto para a gente ler aqui. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Estou abrindo aqui, só um minuto. Olha que interessante. Voltando àquela pergunta inicial, o que é produzido nesse século que faz mal ou que beneficia o ser humano? Que eu acho que essa é a melhor pergunta para a gente se desenvolver como humanos que estão sob o sangue de Cristo, que estão vivendo o cristianismo nessa terra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que me parece que em todos os séculos, em todos os tempos, há uma entidade espiritual que cega o entendimento dos incrédulos. E olha que interessante, como essa entidade pode usar a música como veículo para cegar. Porque, nesse caso, vamos determinar duas músicas. A música que ilumina a consciência do ser humano e a música que cega o entendimento, operando por essa entidade espiritual maligna que está instalada no mundo. A Bíblia deixa bem claro que duas coisas que tiram o entendimento do homem. Primeiro, vinho, e segundo, sensualidade. São duas coisas que arrebatam a inteligência do homem. Por quê?
Um homem que está embriagado pela sensualidade, ele esquece que é casado, ele esquece que é pastor, ele esquece de tudo e comete o adultério, se envolve com pornografia, se embriaga daquela sensualidade. Então a pessoa... vamos focar na música para a gente não abrir muito leque. Então músicas que trazem esse conteúdo de pornografia, de sensualidade, ao invés de iluminar a consciência do indivíduo, ela cega o entendimento. Porque a pessoa ali possuída por esse sentimento da sensualidade, embriagada, até mesmo pela ira, pela raiva, são pessoas que ficam cegas. Elas não conseguem enxergar a luz do Evangelho. Então, hoje eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o funk. Lembrando, eu não estou falando contra o gênero, eu estou falando contra o teor da música. Tem algumas músicas dentro do funk, não o funk americano, mas o funk carioca, o funk paulista, que é o batidão. Essas músicas, elas têm uma mensagem totalmente pornográfica. Então, se você é um jovem cristão, está andando na rua, passa um carro com essas músicas e no mesmo momento passa, o pessoal chama de novinha, né? Aquelas meninas com short curto, com uma roupa mais decotada, quando você olhar para ela, qual imagem que vai vir na sua cabeça? Eu falo isso, sabe por quê, Israel? Se isso acontece comigo, que sou um cristão sincero, que busco a Deus, passa essas maldades na minha mente, imagina quem não é. Correto. Então, essas músicas, por exemplo, hoje tem muito pagode também, sertanejo, que traz essa questão da sensualidade, que aflora esses sentimentos, desperta esse sentimento no coração do homem. Então, esse é o tipo de música que eu, Mateus, orientaria ao cristão. Não ouça, para não aflorar a sensualidade e você se descontrolar espiritualmente, dando lugar à carne. Então, essas músicas que suscitam sentimentos de sensualidade, pornografia, suscita a ira, porque, por exemplo, quando os caras que já foi traído, houve aqueles Pablo sofrência, você foi a culpada desse amor se acabar, o cara é tomado de uma ira, raiva, o cara chega embriagado em casa, quer xingar a esposa, acha que está traindo ele. Então, são músicas que incitam violência, que incitam ira, que incitam sensualidade, e esses sentimentos cegam o entendimento dos incrédulos para não lhes resplandecer a luz do Evangelho. Aí agora eu vou citar um exemplo contrário. A música, eu gosto muito dessa música, inclusive já toquei num culto de jovens, da Trem Bala, da Ana Vilela, aquela música fala, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. Essa é uma música que, se você for pesquisar a letra dela, na essência ela fala que somos estrangeiros. Estamos temporariamente na Terra. Por isso é importante valorizar as relações humanas, o filho no colo, valorizar os pais, valorizar a música, a poesia, respirar a natureza. Então é uma música que ela traz uma mensagem positiva e ilumina a consciência do indivíduo. Como eu posso falar, Israel, que essa música é do capeta? Não tem como, né? Não tem como, porque a mensagem que ela carrega, independente de quem ela veio, se foi crente ou não, é uma mensagem revelada pelo Espírito Santo. A gente também tem a Amazing Grace, né, que é a música antiga, Graça Maravilhosa, que foi escrita pelos escravos, né? Foi cantada pelos escravos nos Estados Unidos, na época da escravidão nos Estados Unidos, e lançou e até hoje canta no meio evangélico e no meio secular, muitos cantores cantam. É um hino também, Rock Stewart também, Navegando, que até o Voz da Verdade fez uma versão, você está entendendo? Então assim, tem várias músicas, são os conteúdos que são, você pega a letra assim, tá falando da vida do indivíduo ali, entendeu? São músicas boas de se ouvir, né? Isso, então assim, nós crentes em Cristo, em Deus, nós cristãos, devemos deixarmos de ser um pouco preconceituosos, porque a maioria das vezes, quando se proíbe de tocar uma música católica na igreja, não é porque a música tem uma mensagem ruim, porque muitas das vezes a música tem uma mensagem linda.
até muito melhor que músicas cristãs que são produzidas hoje, mas eles não deixam tocar porque veio de um católico. Então você vê que é uma rincha entre partidos, entre religião, e a gente não pode fazer essa segregação. Nós viemos aqui para manifestar o amor de Cristo, e Cristo deixa bem claro: vocês serão reconhecidos como os meus discípulos se amardes como eu vos amei. Esse é o fundamento do Evangelho. Amar o outro como eu vos amei. Se você está disposto a amar o católico como Cristo me amou, você está disposto a se sacrificar por ele. Então, por que vai ficar punindo ele só porque ele é católico? Ou porque um é da Assembleia, o outro é da Presbiteriana, o outro é da Batista? Não, nós devemos nos unir como comunidade religiosa e louvar a Deus. E pasmem, talvez, quem está ouvindo, você louva a Deus manifestando o funcionamento do seu corpo humano. Por exemplo, da mesma forma que você saboreia um bom alimento, através dos quimiorreceptadores que estão na sua língua, você está colocando o seu corpo em funcionamento. E quem construiu o corpo no ventre da sua mãe? Foi Deus. Quando você ouve um som, você está colocando o ouvido, esse pavilhão auditivo, o canal auditivo, toda essa mecânica que ocorre para interpretar uma onda sonora em um som no seu cérebro. Você está colocando em funcionamento o corpo que Deus criou. Então, o funcionamento do nosso organismo é um louvor ao próprio Deus. Por incrível que pareça, Mateus, quando minha esposa está trabalhando e eu estou fazendo algumas atividades em casa, sabe o que eu gosto de ouvir enquanto eu varro casa, lavo panela? Fora os louvores de igreja que eu coloco, eu ouço Creedence. É boa. É uma música boa, um rock produzido antigamente, e assim, eu não tenho peso nenhum em ouvir. Por quê? Porque a Bíblia fala que cada um tem que viver de acordo com a fé que alcançou em Cristo. Então, não é ninguém que vai te limitar. Você pode, você não pode. Não, quem tem que te revelar isso é o Espírito Santo. Não é a religião que vai determinar o pode e não pode. Correto. Ô, Mateus, é interessante, né? É um assunto bem interessante. E lembrando você que são várias opiniões, a gente respeita a opinião de cada um, né? A gente levantou esse tema aqui, que é as pessoas que mandam esses temas para a gente, e a gente vai abordando aqui durante a programação. Mas o interessante é que a igreja, nós temos um exemplo, nosso horário aqui já está quase esgotando, mas mais um tempinho. Por exemplo, a igreja dos anos 60 foi uma, anos 70 foi outra, 80, 90 e em sequência. Então, antigamente, por exemplo, tinha aquele preconceito na igreja quando você ouvia o rock, por exemplo, né? Na igreja na década de 60, 70, eram os rebeldes, entendeu? Era fita, cassete, disco, você ouvisse um rock, e até então a música era só uma sanfona com pandeiro, um violão, e a diversidade não podia ter, por exemplo, você não podia tocar um rock na igreja, e as pessoas tinham aquele pensamento que o rock era do diabo. O diabo não criou. No meu pensamento, o diabo não criou foi nada, ele só copia, ele não cria nada. Aqui tem a majestade de criar alguma coisa, é o poderoso Deus, né? Então, aí, hoje, por exemplo, antigamente era aquele preconceito que tinha na igreja, quando um jovem falava em cantar um catedral, por exemplo, uma oficina G3, ou Cates Panéia, outros aí que é da minha época aí, né? Já estou chegando nos 40 já, então peguei essa época aí, quem pegou essa época aí conhece, né? Então veio, graças a Deus, e a música, porque eu acho que é o seguinte, Matheus, a música ela tem que abranger várias pessoas. Por exemplo, tem gente que gosta de sertanejo, mas tem gente que gosta de rock. Então o que tem que fazer? Quem gosta de rock, respeitar quem gosta de sertanejo.
Sem sombra de dúvida. Entendeu? Nem sempre a minha opinião ela vai bater com a sua, mas eu tenho que respeitar a sua opinião, correto? Eu tenho que respeitar a sua opinião. É porque esse é o princípio de valorização do ser humano. Correto. Por exemplo, um dos meus melhores amigos é ateu. Mas por que eu não deixei de ser amigo dele porque ele é ateu? Porque eu valorizo a qualidade da relação humana. Então, assim, eu prefiro mais ter um amigo do que sacrificá-lo por causa das minhas convicções religiosas. Ele sabe em quem eu acredito. De vez em quando ele me pergunta: ô Mateus, isso daqui, como é que vocês interpretam? Aí eu falo: eu interpreto assim, assim, assim. E como você vê? Eu vejo assim, 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 bacana. Às vezes ele percebe que a nossa compreensão é interessante e ele absorve. Às vezes ele já não concorda, mas eu não deixo de jogar bola com ele, eu não deixo de ver Netflix com ele, eu não deixo de trocar uma ideia, fazer uma videochamada, porque temos que valorizar o ser humano. Porque somente assim que a gente vai ganhar espaço para falar do amor de Deus. E olha só, eu trabalho com jovens na igreja e um dos que eu percebo da maioria dos jovens que saem da igreja é porque a igreja se ocupa somente com assuntos que estão completamente fora do tempo. Eles vão falar da peregrinação de Moisés, eles vão falar disso ou daquilo. Não é que é errado, mas se você for conversar com o jovem, você tem que falar sobre a nuvem de pecado que está assediando ele no presente século. Por exemplo, as igrejas deveriam separar momentos para falar sobre movimento LGBT, porque a igreja é um recorte da sociedade. Você acha que não tem casos de lesbianismo, homossexualismo dentro da igreja camuflado porque ninguém toca no assunto? Lógico que tem. Da mesma forma, deveria falar sobre o suicídio. É muito comum, às vezes, dentro de escolas, encontrar um menino que se suicidou dentro do banheiro, ou um menino que estava ali normal, na dele, e da noite por dia você vê um menino enforcado, porque entregou a sua vida nos braços da morte, porque já não suportava a existência. Então, a igreja ela precisa começar a falar mais de assuntos atuais da época para mostrar o evangelho. Igual, tem uma música do Thiago York, que ela não é evangélica, chamada Desconstrução, que a música retrata o drama de uma jovem que ela não tinha a presença do pai em casa e essa falta do pai, do carinho, do afeto, fez com que ela ganhasse notoriedade nas redes sociais. Ela começou a colocar fotos mais sensuais, o pessoal dando like, gostando, e ela começou a sempre se despir mais, até que ela confiou a sua primeira vez, liberando a sua virgindade para uma outra pessoa, e isso se tornou um ciclo vicioso. E no final da música, o que dá a entender é que ela suicida, porque ela está em busca de um afeto, de um carinho, de um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Sabe o que eu fiz quando eu ouvi essa música? Ao invés de eu criticar e questionar por ser uma música do mundo, eu peguei ela e usei como tema de uma pregação para os jovens. Você precisa de ver, eu vi adolescentes de 11, 12 anos chorando no final da mensagem. E eu trouxe a música e falei estrofe por estrofe para trabalhar com os jovens o drama que muitas meninas e muitos jovens estão vivendo dentro das escolas. E, pasmo, assim, 50% da igreja estava chorando. Se eles estavam chorando, eles se sentiram comovidos. E por quê? Será que eles nunca pensaram em suicídio? Então, a igreja ela tem que pegar as informações que o mundo produz como dados para treinar os seus jovens. Igual essa música do Thiago York, ela passa uma informação muito interessante sobre suicídio. Tem outras músicas que trazem informações importantes para você trabalhar com jovens, com homens, com mulheres. Então a gente tem que ser sábio, analisar todas as coisas e reter o que é bom. E somente para concluir a linha de raciocínio aqui, que tipo de música eu como cristão posso ouvir?
No início, eu falei que essa análise é muito pessoal, como o apóstolo Paulo fala, analisar todas as coisas e retende o que é bom. E você tem que pensar, que sentimento essa música desperta no meu coração? É um sentimento contrário à vontade de Deus, que cega o meu entendimento, ou é um sentimento que ilumina a minha consciência? Se for um sentimento que ilumina a sua consciência, independente se foi crente ou não crente que compôs, pode ouvir que essa música vai edificar a sua vida. Mateus, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio 92,5 FM, Missões FM. Amém. Quero agradecer vocês, ouvintes. Agora cabe cada um tirar a sua conclusão. Está aí esclarecido o pensamento do grande amigo